Graça e paz, meus irmãos. Que gostoso ver vocês de novo. Gostoso estar de volta na nossa casa. Ainda aqui no calorzinho do lado de fora, mas por isso que eu estou sem gravata, parece que eu estou meio desprovido quando eu chego assim. 20 anos de pastorado, pouquíssimas vezes preguei sem paletó e gravata, mas eu não ia arriscar. Você ia conhecer o que era um pastor bem suado. E ia certo. Mas que gostoso ouvir a igreja de Deus cantando, ouvir a voz dos irmãos. Curioso, né? Já melhorou o som da igreja. Só de sair de lá de dentro com o som velho. Vocês se ouviram cantando mais? Vocês percebem a importância disso para a vida da comunidade? O que importa não é o som dos instrumentos, é a voz do povo, né? Isso precisa então estar bem trabalhado, né, entre nós. E as coisas estão andando, graças a Deus. A obra avança. Tá certo? Ainda tem muita coisa para ser feita, mas muita coisa já foi feita, e graças a Deus por isso. E louvo a Deus por estar de volta. Quero, antes de qualquer coisa, expressar minha gratidão à generosidade do Conselho da Igreja do Jardim América. Eu fui enviado a essa conferência, onde passei essa última semana, pelo IP. O IP custeou a minha passagem de avião, a minha estadia na conferência, custeou também do pastor Paulo, que esteve lá conosco, que é funcionário do IP, e do pastor Pedro. Mas nossa igreja foi generosa e enviou o reverendo Éder, licenciado André e seminarista Diego, e eu sei que eu falo em nome deles. Foi uma bênção. Uma bênção porque o pastor também precisa fazer bagunça de vez em quando. Foi ótimo ficar com esses 5 meninos. A quinta série baixou geral lá, gente. Vocês não têm noção. Foi muito gostoso mesmo. E muito abençoador os conteúdos. A gente volta renovado, com aquilo cheio de ideias, cheio de intenções, né, do que fazer, do que usar para a glória de Deus aqui na igreja. Muito feliz de estar de volta e de revê-los. Graças a Deus por isso. Vamos seguir então na exposição do livro do Êxodo. Nós tínhamos parado no capítulo 17 e agora então vamos seguir no capítulo 18. E a leitura já foi feita, mas eu escutei a voz da igreja um pouco tímida. Eu imagino que seja em parte por conta da nossa projeção prejudicada. Então vamos ler mais uma vez. O trecho é pequeno, são os 12 primeiros versículos do livro do Êxodo, capítulo 18. Êxodo 18, 1 a 12. Eu vou ler, você acompanhe, por favor. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira, e o outro Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou. E indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E disse, bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés, diante de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua palavra que acaba de ser lida novamente. E pedimos a tua misericórdia sendo renovada sobre nós nesta manhã, enquanto ouvimos a sua explicação e exposição. Sustenta teu servo, vale o que vai expor a Escritura, porque o faça com zelo e fidelidade. Sustenta igualmente os teus servos tão falhos também, que vão ouvir, mas para que possam ouvir a palavra com entendimento e com proveito, a fim de que pratiquem suas vidas. Guarda-nos, ó Deus, nós dependemos de ti. Ser tu mesmo o nosso alimento, o nosso socorro nesta hora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Pois bem, meus irmãos, vamos lembrar aqui o que nós já vimos. Vou ser bem sucinto nas questões gerais e um pouco mais específico nas questões que nos interessam mais de perto para que entendamos este texto. O livro do Êxodo é um livro que conta como foi que os descendentes de Jacó, que foram parar no Egito por causa da grande fome, quando Deus mandou José primeiro e depois os irmãos para comprarem comida, e aqueles 70 descendentes de Jacó que vieram atrás de José, 430 anos depois, estavam multiplicados, eram cerca de 2 milhões de pessoas. E com este grande número, assustaram o faraó, que tentou várias estratégias para dominar e conter o povo de Israel. Primeiro tentou oprimir-lo com trabalhos pesados, mas não deu certo. Depois tentou matar os recém-nascidos com as parteiras hebreias, e não deu certo. Depois tentou jogar os meninos no Nilo, e ainda assim o povo se multiplicava. E Deus, olhando a aflição do seu povo, encontra Moisés no Monte Sinai e o envia ao Egito para libertar Israel da escravidão. São 10 pragas executadas, nas quais Deus demonstra o seu poder e ao mesmo tempo demonstra que os deuses do Egito não eram poderosos. Foram 3 ciclos de 3 pragas. No primeiro ciclo fica claro que os magos egípcios não vão empatar com Deus. Não é uma competição entre iguais. Apesar de conseguirem transformar água em sangue e lidar um pouco com as rãs, quando chega na terceira praga dos piolhos, os magos dos egípcios dizem: isso é o dedo de Deus, nós não conseguiremos imitar. O Deus de Israel é mais forte do que os deuses egípcios. O segundo ciclo das pragas mostra Deus fazendo uma distinção clara entre o seu povo e os egípcios. Então as pragas 4, 5 e 6 atingem os egípcios, mas não atingem os israelitas. Já as pragas 7, 8 e 9 tratam a respeito do poder de Deus sobre todos os elementos da natureza. Deus é capaz de fazer ficar escuro e pleno dia. Deus controla todas as coisas e Ele não deve ser desafiado. A 10ª e última praga arremata a demonstração do poder soberano de Deus sobre todas as coisas. O filho de Faraó é morto. E por causa de um substituto que morria no lugar dos hebreus, um cordeiro pascal, cujo sangue era passado na porta, os hebreus foram poupados e então agora deixam o Egito. Nós vimos isso até o capítulo 12. E a partir do capítulo 12 nós temos então a história do povo de Israel fora do Egito. Eles atravessam o Mar Vermelho, onde Deus novamente mostra seu poder sobre a divindade dos egípcios e sobre o seu exército. E Faraó agora morre nas águas do mar. A ameaça agora está eliminada. Daqui para frente, como brincam, o que passou ficou para trás, não é? Então daqui para frente o Egito não é mais um problema. Daqui para frente é vida nova do outro lado do Mar Vermelho. No entanto, você que pensou que depois que eles tivessem atravessado o mar a vida seria fácil, e que Deus tinha trazido os israelitas para uma vida de conforto, comodidade, sombra e água fresca, você percebe logo que se precipitou um pouquinho. Logo nos capítulos que sucedem a travessia do mar, você vê que no deserto de Sur, capítulo 15, verso 22, falta água. Eles estão num lugar onde a água é amarga, e experimentar sede no deserto é difícil. E agora eles reclamam e Deus transforma as águas amargas em águas doces. Depois, no deserto de Sim, capítulo 16, verso 1, falta comida. E eles novamente reclamam e Deus manda o maná e as codornizes. Depois eles estão no deserto de Refidim, capítulo 17, verso 1. E novamente falta água. E Deus faz sair a água da rocha. E a gente começa então a se perguntar por que Deus tira o povo de Israel do Egito, fazendo todos aqueles milagres, para trazê-los a uma vida de dificuldade no deserto, onde falta água, onde falta pão. E a resposta é, para que eles jamais se esqueçam que continuam a depender da provisão de Deus. Deus não está interessado em presentear o seu povo com dádivas tais que levem o seu povo a se esquecer dele. Não está na Bíblia essa história, a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas, mas existe um fundo de verdade nela. Há alguém que, tentando ilustrar isso, disse que quando Deus ia fazer o ser humano, pegou uma receita. Nós sabemos, Deus fez o homem do barro, não é? E soprou no meio do fogo de vida. Mas se pudéssemos usar essa metáfora, essa comparação para ilustrar,
Dizia que Deus, pegando o homem, colocou ali na receita um pouquinho de alegria, depois colocou um pouquinho de paz, depois colocou um pouquinho de criatividade. E os anjos estavam olhando aquilo e falando: que maravilha, Deus! Mas chegou na hora do sossego, Deus colocou só uma gotinha. E os anjos olharam e falaram assim: Deus, coloca mais sossego. Ele falou: não, se eu der sossego demais, ele vai esquecer de mim. Então é preciso que ele se lembre de mim o tempo todo. E então sabemos, deixa eu ser bem claro aqui, que não foi assim, o homem veio do barro, Deus soprou nele o fôlego de vida, mas isso ilustra aquilo que nós estamos vendo aqui em Êxodo, que é o quê? Deus tirou o povo de Israel. Deus fez por eles o que eles jamais poderiam fazer por si mesmos. Deus deu a eles uma libertação inimaginável, demonstrações de poder sobrenatural esplêndidas. Mas agora o povo poderia estar tentado a dizer: obrigado, Deus, daqui para frente pode deixar, da minha vida cuido eu. E o Senhor não quer isso. Então ele mantém o seu povo com o cabresto esticado, se a gente pudesse dizer assim, com a rédea curta, para que eles se lembrem permanentemente que precisam do Senhor. Então falta água, depois falta comida, depois falta água de novo, mas Deus o tempo todo está provendo. Passam as ameaças da comida e da água e entram agora as ameaças dos inimigos. E nós também aprendemos, esse foi o último sermão que eu preguei antes das minhas férias, a respeito dos inimigos amalequitas. Um descendente de Esaú, Amaleque, tinha um povo que estava na rota do povo de Israel, desde o Egito até Canaã. E os amalequitas, a gente vai aprender sobre isso mais tarde, lá no livro de Deuteronômio, foram traiçoeiros. Não entraram em negociação, não enviaram embaixadores, não tentaram perguntar a Israel o que Israel pretendia. Sentiram-se ameaçados e simplesmente atacaram o povo pela retaguarda, atacando em primeiro lugar os debilitados da marcha, os idosos, as crianças, os feridos, e isso foi extremamente desleal. Então acontece aquele episódio em que Moisés sobe a um lugar visível e ergue as mãos ao céu, e enquanto ele está com a mão erguida e com o cajado de Deus na sua mão, Josué lidera homens de guerra que foram escolhidos e a batalha é vencida enquanto Moisés tem a mão erguida. Quando ele abaixava a mão pelo cansaço, Israel começava a perder a batalha. Então Arão e Hur sustentam as suas mãos e o mantêm com as mãos erguidas até que a batalha termine e o povo vence o inimigo. Mais uma vez nós temos a demonstração de que o inimigo será vencido com a ajuda de Deus. Só que agora nós temos uma outra dimensão da vida espiritual retratada aqui. Se no Egito falava-se de salvação, e então você não podia fazer nada para ser salvo, Deus fez tudo. Deus enviou 10 pragas, nós cantamos. Desembanhou sua espada, nós cantamos. E assim nos libertou. Livre, me deixaste livre, nós cantamos. Deus cuidou completamente sozinho da nossa salvação. Mas agora na jornada, essa jornada na qual Deus deseja que nós dependamos dele, Ele quer que a gente lute contra o inimigo, sim. E agora do lado de fora do Egito, na caminhada do deserto, nós também temos que fazer a nossa parte na luta contra o inimigo. Como disse na ocasião em que expus o texto, se nós pudermos aplicar termos teológicos a isso, nós diríamos que a salvação é uma obra de Deus e somente de Deus. Deus age sozinho para nos salvar. Ele olhou para nós com graça e misericórdia. Ele enviou Cristo para morrer em nosso lugar. Ele nos enviou o seu Espírito para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos regenerou, dando vida a quem estava morto. E nós não tivemos participação alguma nisso. No entanto, agora, do outro lado do mar, caminhando pelo deserto, nós enfrentaremos os inimigos. E agora a gente precisa também usar a nossa espada e guerrear. E como vamos vencer isso? Do mesmo jeito que o povo de Israel venceu, olhando para o cajado de Moisés erguido. O cajado que é dito ali: Jeová Nissi, Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, nós haveremos de vencer as nossas pelejas. Você percebe então que há um retrato da história do universo na micro-história de Israel. O que Deus está fazendo com Israel no Egito é uma fotografia miniatura do que Deus está fazendo com o mundo. Ele nos salva sozinho, soberanamente, e nos traz para uma vida de santificação na qual nós temos a nossa dose de responsabilidade e participação. Ele nos conduz de tal forma que tudo aquilo de que
precisamos, seja o pão, seja a água, seja a vitória contra os inimigos, nos é dado nele e somente nele. Mas nós também precisamos exercitar a nossa confiança e fazer a nossa parte. E é assim que nós chegamos agora ao capítulo de número 18, que parece não ter nada a ver com isso. Simples, o sogro veio visitar. Quer coisa mais comum na vida do que receber a visita do sogro da sogra? É normal, gente. Alguns estão rindo aí falando assim, pastor, você não conhece a minha família, né? Casa não é tão comum assim quanto parece. Mas gente, parente é isso, faz parte da vida. Isso, e Jetro veio lá trazer a esposa de Moisés e os seus 2 filhos. Não adianta a gente ficar especulando quando foi que Moisés mandou a Zípora para o sogro. Alguns chegaram a especular, e parece claro que isso não é verdade, que Moisés tinha se divorciado da Zípora, porque quando alguns textos no hebraico falam que um homem dispensa a esposa, usa-se o verbo que ele envia a esposa embora. E aqui é usado o verbo que Moisés teria enviado Zípora para Jetro. Meio que devolveu, não tem galantia, sabe aquela coisa? Toma, devolve aí para o fabricante e eu não quero saber da minha esposa. Nada no texto nos indica isso. Parece-nos que, possivelmente, em algum momento da jornada, Moisés quis ou proteger os seus filhos da espada de Faraó e não se tornar um alvo fácil para Faraó nesse sentido, ou então permitir a sua esposa que matasse a saudade de casa, que seria um desejo completamente legítimo, natural. Então não vale a pena perder tempo em especular coisas que o texto não disse. Sabe aquela história da pessoa que fica procurando as emoções da mãe do filho pródigo? Não tem mãe do filho pródigo na Bíblia, não adianta procurar. Então não vamos tratar do que o texto não tratou. Em algum momento, a Zípora foi visitar o pai dela e ficou lá. Mas o que o texto está nos falando, isso sim nos interessa, que Jetro era sacerdote de Midian e que ele ouviu das coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Aqui nós temos uma grande questão. Quando você vê o relato das pragas e se pergunta por que Deus não tirou Israel do Egito assim, num único ato de poder? Porque Deus queria que todos aprendessem quem Ele era. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor e Israel saberá que eu sou o Senhor. Mas o que acontece no Egito não fica só no Egito, não é verdade? Você não sabe um pouco sobre as eleições dos Estados Unidos? Você não está vendo as notícias sobre isso? Por quê? Porque é o maior país do mundo em termos de influência, de poder e tudo mais, e o que acontece lá afeta a nossa vida aqui. Até as piadinhas você já sabe, não é? Então, por que o Biden desistiu da corrida presidencial? Porque ele já estava com a mala pronta para viajar. Então, como é que é essa história? Você entende sobre a vida dos Estados Unidos, não tem nada a ver com você aqui. Mas por quê? O que acontece lá afeta você. Agora imagina naquela época acontecendo alguma coisa no Egito, e então as pessoas foram sabendo, o Deus de Israel derrotou o Egito. E agora então a finalidade das pragas se mostra eficiente aqui. É um testemunho, portanto, de que Jetro, longe, lá em Midian, vamos lembrar, quando Moisés quis fugir do faraó, onde é que ele foi se esconder? Em Midian. Isso significa o quê? Que era longe, que era um lugar escondido, que era um lugar onde o Egito não teria tanta influência assim. Até lá a notícia chegou. Então você percebe que o que Deus intentava está sendo conferido aqui. O objetivo da manifestação da glória de Deus foi atingido. Mas a ênfase está exatamente no que Deus fez. Olha o texto no versículo 1. Ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel. E aí, tudo que é contado depois não vai colocar a ênfase na família de Moisés. Embora seja dito que Jetro era o sogro, que a Zípora era a esposa e que os filhos se chamavam Gerson e Eliezer, a ênfase está no fato de que Deus fez algo surpreendente. E os nomes que aparecem aqui só aparecem para dizer que Deus fez de fato algo surpreendente. Porque veja o nome: Jetro, verso 2, sogro de Moisés tomou a Zípora e tal, e verso 3, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois Moisés disse: fui peregrino em terra estrangeira, e o outro Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó.
não haverá outra menção de Eliezer na Bíblia todinha. Esse filho de Moisés ficava bem escondido, nas sombras ali da narrativa. Mas agora é a hora de contar o nome dele. Por que ele chama Eliezer? Porque esse nome significa Deus me livrou da espada de Faraó. O que foi que o Jetro ouviu? Que Deus livrou Moisés da espada de Faraó. Então, quando o Jetro vem visitar Moisés, traz a Zípora com as duas crianças, e o Eliezer está lá, e o nome do Eliezer significa Deus me livrou da espada de Faraó. Então é importante contar qual é o nome do netinho de Jetro, e é importante contar que Jetro visitou o genro dele. O fato importante aqui, o fato destacado, não é meramente a visita familiar, é o fato de que Deus está fazendo o seu nome conhecido, e aquilo que aconteceu na vida de Moisés foi espelhado na família de Moisés e está reverberando pelo mundo todo, a tal ponto que Jetro, que nem é israelita, que mora lá naquela terra distante de Midian, está sabendo disso e está vindo para se alegrar com Moisés a respeito da salvação que o Senhor lhe deu. E então o verso 5 diz: veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. Esse monte de Deus você conhece, não é? É o Monte Sinai, também chamado de Horebe. E é bem representativo o fato de que Deus havia aparecido a Moisés na sarça, nesta montanha. E Deus havia dito a Moisés: você vai até o Egito e vai buscar o meu povo, e vai trazer esse povo para que ele venha me adorar aqui nesta montanha. Onde é que foi que Deus entregou ao povo as tábuas dos 10 mandamentos? Em qual montanha que foi? Foi naquela. Em qual montanha que Deus ordenou a construção do tabernáculo e o povo de Israel construiu a tenda onde Deus habitaria no meio do seu povo? Foi naquela montanha, Horebe, Sinai. E o que está acontecendo aqui? Está vindo um midianita que ouviu que o Deus de Israel fez maravilhas. E ele vem até aquela montanha que é um símbolo da presença de Deus, para celebrar o que Deus fez. Você já cantou alguma vez o seguinte: e os povos verão e virão a Sião aprender sua lei? Você já cantou isso? Aqui. Exatamente isso que aconteceu. Os povos, os midianitas, eles vieram a Sião, porque eles ouviram a respeito do que Deus fez e vieram tributar louvor a Deus. Ou seja, tirar Israel do Egito e colocar em caminho de Canaã é uma metáfora da salvação. Prover pão e água para o povo no deserto é uma metáfora da providência. Enfrentar os amalequitas olhando para Cristo e haver em si o Senhor é a minha bandeira é uma metáfora da santificação. Mas receber Jetro para se achegar ao povo de Deus é uma metáfora de que de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Você percebe o Evangelho aqui? Em miniatura, é verdade. Em semente ainda, é verdade. Mas nós começamos a olhar o quê? Nem todos os povos serão inimigos como os amalequitas. Haverá gente que vai se curvar ao Deus dos israelitas e vai reconhecer: eu ouvi o que Deus fez por você, eu vim aqui porque eu quero carona nessa bênção. E é isso que está acontecendo quando Jetro se aproxima, portanto, e é assim que nós devemos olhar para o texto. Então, diz o texto no verso 7, que Moisés sai ao encontro do seu sogro, se inclina e o beija, e indaga pelo bem-estar um do outro. É verdade que isso aqui pode ser também uma recomendação para que a gente tenha afetividade, boas relações na vida familiar, mas isso seria enxergar muito menos do que o texto quer nos comunicar. O fato é que um hebreu que conheceu o povo, a obra de Deus, alguém que é um genuíno representante do povo de Deus na terra, acolhe um estrangeiro que vem dizendo: eu sei o que o seu Deus fez e eu quero fazer parte disso. É quando a igreja está de portas abertas para receber aqueles que não conheciam o Deus verdadeiro, dizendo: vem cá, tem espaço para você, tem lugar aqui, porque o
nosso Deus não é apenas o Deus de Israel, o Deus dos presbiterianos ou o Deus das pessoas que congregam no Jardim América, seja lá de onde for que você veio. Se você entendeu quem é esse nosso Deus, qual é a salvação que Ele nos proporciona, o que Ele fez por nós na Páscoa, como Ele nos livrou pelo sangue de um cordeiro, como Ele nos fez atravessar as águas do mar, destruiu os nossos inimigos, proveu pão, proveu água para nós, nos ajudou na batalha contra os amalequitas. Se você sabe que esse é o Deus verdadeiro, bem-vindo. Essa é a ideia. E aí, então, meus queridos, verso 8, nós vemos que contou Moisés ao seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livraram. Você reparou que é sempre o que o Senhor fez, o que o Senhor fez, o que o Senhor fez, o que o Senhor fez? A conversa de gente de Deus é a respeito disso. Não é a respeito do que elas fizeram, é a respeito do que Deus fez, é a respeito dos assuntos de Deus. E aí, então, o verso 9 continua: alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel. Parece que no relato aqui Moisés não se cansa de falar que foi Deus que fez. Procure pela expressão o que o Senhor fez, o que o Senhor fez, e você vai encontrar essa expressão do começo ao fim do relato. Deus fez tanta coisa boa, o mundo inteiro está sabendo. Jetro veio lá de Midian para comemorar. E agora, então, o que nós vemos? Livrando das mãos dos egípcios, diz a parte final do verso 9. E Jetro diz: bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios. Outra vez: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou esse povo debaixo da mão dos egípcios. Quantas repetições você percebe? Esse é o assunto do texto. Onde a Zípora estava, por que ela foi para lá? Não precisa perguntar isso. Entendeu? Eu entendo a nossa curiosidade, ela é boa, e até certa medida ela é saudável. Mas a Bíblia não falou sobre isso. O ponto aqui é: você viu o que Deus fez? Você sabia que essa boa notícia está reverberando pelo mundo? Jetro entendeu e ele veio para comemorar. E agora, o que você vê na sequência da passagem aqui no verso 12? Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifícios para Deus. Isso aqui é memorável. Porque você lembra das conversas de Deus com Moisés, lá no capítulo 3 e no capítulo 4? No encontro de Deus com Moisés lá na sarça, no alto dessa montanha, Deus fala assim: Moisés, eu vou enviar você lá para o Egito, você vai libertar o meu povo e vai trazer meu povo aqui, e eles vão me oferecer sacrifícios. Aí quando Moisés vai falar com o faraó, ele chega e fala assim: deixa o povo de Israel sair, para a gente ir até o deserto, oferecer sacrifícios para Deus. E isso é mencionado por 3 vezes, no capítulo 3, agora eu não tenho certeza absoluta, acho que no 7 e no 8. Oferecer sacrifícios. Mas no capítulo 10, uma das últimas tratativas de Moisés com o faraó, quando o faraó já estava começando a ceder um pouco mais às exigências, Moisés pede: o povo de Israel precisa ir oferecer holocaustos e sacrifícios para Deus. E o que é curioso é que a primeira vez depois do Êxodo em que alguém oferece holocaustos e sacrifícios para Deus no deserto é o Jetro. É curioso. Deus libertou o povo de Israel para ele oferecer sacrifícios no deserto. E a primeira pessoa mencionada a fazer isso é um midianita. Isso já devia ser um alerta para os israelitas, tremendo. O mundo é maior que o seu umbigo, ninguém. Deus não é só dos israelitas, não. Deus não é só dos presbiterianos, não. A gente levou um pastor batista, entre 5 pastores presbiterianos, na nossa caravana, na conferência de semana. Você imagina que nós pegamos no pé dele. Tem secador lá no banheiro do hotel, viu? Se você quiser, a gente seca daqui para baixo, você vai ficar bom. Pensa nas piadinhas. Mas uma coisa bonita que a gente viu na conferência: Deus é maior do que a igreja presbiteriana. Deus está fazendo muita coisa por meio dos nossos irmãos batistas e de outras denominações sérias. Não por meio de todas. Tem muitas que são sinagogas de Satanás, com falso evangelho. Mas tem muita gente boa de Deus que não está com a sarça ardente na porta, não. Tem outro logotipo, isso não é um problema. Deus é maior do que o nosso meio. E Ele tem planos para muitas outras pessoas também. E aqui então é curioso isso. Nós não sabemos se essa narrativa foi colocada aqui de maneira literária ou de maneira cronológica. O que eu quero dizer com isso? Se as coisas aconteceram nessa ordem exata, ou se Moisés nos contou nessa ordem com um objetivo específico. Como é que a gente imagina
que é possível que não tenha acontecido nessa ordem. Porque lá no capítulo 24, depois que Deus dá os mandamentos, os anciãos de Israel sobem até o pé da montanha do Sinai e comem pão na presença de Deus. E eles fazem um banquete na presença do Senhor. Um banquete para celebrar aquela relação especial que Deus tinha com o seu povo. Naquela época, você já deve estar bem ciente disso, contratos eram firmados com o corte de um animal ao meio. Você lembra de Gênesis 15? Parte o animal no meio, você passa entre as metades. E então, se eu não cumprir o que nós prometemos um para o outro, eu espero que aconteça comigo a maldição que aconteceu com esse bicho. E para a coisa terminar, tinha que ter uma refeição junto. Nós temos um pouco disso ainda hoje. Nós sabemos que para que alguém se case, o que é necessário e indiscutível é que vá ao cartório e assine uma certidão lá de casamento e pronto. Mas não fica aquele gostinho de faltou alguma coisa assim, não tem pelo menos ali uma esfirrinha com guaraná no copinho de plástico? Tem que ter uma festa, não é assim? Tem que fazer uma festa. Então, isso é um pouco cultural para nós. Lembra de Labão que perseguiu Jacó? E aí, então eles colocaram uma pedra para dizer: eu não passo da pedra para lá para te prejudicar, nem você passa da pedra para cá para me prejudicar. E o que eles fizeram para dizer que estava combinado? Comeram pão. E agora então o que Jetro faz? Ele oferece sacrifícios onde animais são cortados e ele come pão. Mas Deus não tinha feito isso com Israel ainda, embora eles tivessem comido pão lá na Páscoa. Quando Deus dá as tábuas da aliança, a lei do contrato de Deus com o seu povo, do pacto, da aliança de Deus com o seu povo, e nós vamos ver isso no capítulo 24, os anciãos de Israel fazem exatamente isso. É possível que essa história do Jetro tenha acontecido lá depois desses fatos, mas ela é colocada aqui possivelmente por questões de que Moisés precisou de ajuda. Moisés precisou de ajuda para alguém sustentar as mãos dele no capítulo 17, não foi? Na história dos Amalequitas. Logo na próxima sessão você vai ver o Jetro dando ajuda para Moisés, dizendo: você está julgando esse povo sozinho, faz isso não, pede ajuda. Esse seria o primeiro paralelo literário. E vários outros, que quando eu for falar da próxima sessão, eu pretendo trabalhar um pouco mais. Nosso tempo agora é um pouco menor. Mas a questão é, não importa muito se isso aconteceu antes dos próximos capítulos ou depois. O que importa aqui de vislumbrarmos é: você já parou para pensar no tamanho da obra de Deus? No fato de que Deus não é o Deus só da Igreja Presbiteriana do Jardim América, de que Deus não é só da Igreja Presbiteriana do Brasil, não é só dos brasileiros, que Deus tem gente no mundo todo, em todas as épocas e lugares. Você já parou para pensar o quanto essa notícia viajou até chegar em você? Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha CNN, não tinha internet, não tinha nada. E Jetro já tinha ouvido falar do que Deus fez aos israelitas. Essa notícia chegou aqui 3.500 anos mais tarde, e nós estamos dizendo: Moisés, deixa eu contar aqui, eu ouvi falar o que Deus fez, e eu vim aqui para comemorar junto com você, porque eu quero oferecer sacrifícios de gratidão, de honra, tributos de louvor a esse Deus que livrou o povo de Israel lá do Egito. E Moisés está dizendo para nós: entra na tenda aqui comigo, vem cá, chegue junto, porque nós todos vamos adorar a esse mesmo Deus. E aqui então Moisés, que deu esse testemunho através dos seus filhos, através da sua história de vida, através da sua família, está recebendo Jetro em adoração e dizendo: Jetro, você faz parte desse pacto, coma pão comigo, beba comigo na presença do Senhor. Um pão e um vinho que já tinham sido bebidos lá na Páscoa, que vão ser bebidos ainda em Êxodo 24, depois da entrega dos mandamentos, da confirmação da aliança do Senhor com Israel, mas que inclui desde o começo a questão dos estrangeiros. Isso é importante demais para nós, de termos essa perspectiva. Nós estamos nos beneficiando disso. Nós servimos a um Deus que é grandioso. Isso significa o que para nós na prática? Bom, primeiro que nós precisamos pensar em Deus em tamanho maior. Nós precisamos enxergar as adequadas dimensões gigantescas da obra do Senhor. Vai ter gente lá de povo que a gente nunca ouviu falar, de reino que a gente nem sabia que existia. Vai ter gente lá de todas as tribos, povos e raças que vão louvar a esse Deus. Eles são bem-vindos.
E isso significa que nós não deveríamos ser exclusivistas. Às vezes a gente encontra uma igreja que tem um povo legal, essa igreja aqui tem um povo maravilhoso, como eu gosto. Mas aí depois vai chegando alguém que a gente fala, Deus, esse aí? Só quer salvar esse aí também? E a gente quase que se ressente de ver a obra de Deus se expandindo e de ver Deus trazendo outros. E a gente está fazendo, na verdade, um reino que é nosso, e não é o reino dele. O reino dele é de todos aqueles que se achegam. E a gente então precisa ter aqui essa dimensão. Uma outra dimensão importante em termos de aplicação desse texto é: cuidado para você não desanimar. Quando você acabou de ler os capítulos anteriores, o que foi? Água amarga, depois faltava comida, depois faltava água de novo, e depois os amalequitas chegaram. Tiro, facada e bomba, direto, um atrás do outro. Mas aí Deus fala assim: calma, deixa eu dar um gostinho de vitória para você. Veja o que eu estou fazendo, e veja como a sua família está se chegando, e veja como os midianitas se curvam a mim. E agora, ao invés de achar que é só derrota, você tem um vislumbre da vitória final. Percebe? Então Deus está equilibrando aqui o doce e o amargo, mostrando para nós as agridoces experiências da vida cristã. Tem dia que vai ser difícil, tem dia que será glorioso. E é assim mesmo essa jornada. Entre o Egito e entre Canaã, tem dia que está faltando água, tem dia que os midianitas estão se curvando ao nosso Deus, e a gente está avançando na jornada. Que a gente pense a respeito disso, e meio que calce as sandálias de Moisés e fale: Moisés, tomei café. Se fosse aqui, né, em Goiás, era café com piqui, alguma coisa assim, uma pamonha, né, pão de queijo, alguma coisa diferente aí, e na sua tenda, estou indo com você. E o que tem pela frente? Olha, pode esperar mais dias sem água no deserto, pode esperar mais outras coisas, mas vai chover pão do céu quando for necessário. Vai aparecer o socorro de Deus quando outros amalequitas estiverem entre nós. E de vez em quando a gente vai ter um vislumbre dessa glória. Uma vez ou outra vai aparecer aqui um Jetro dizendo: eu sei o que Deus fez por vocês e eu vim para sacrificar com você. E aí então as tristezas, elas passam. A mãe sabe bem o que é isso. Ficou lá nesse calor, agora as grávidas da igreja aqui, né? Aquele barrigão, faz xixi de 5 em 5 minutos e tal, calor, não tem posição para dormir, dói as costas, mas toda vez que faz um ultrassomzinho, fica, né? Aí vai o vô e dá presente, vai a avó e faz não sei o que, todo mundo mima. É difícil, mas é glorioso. E quando a gente vê pessoas desanimadas com a dinâmica da vida cristã, a gente fica se perguntando: você enxergou a glória envolvida aqui? Porque a dinâmica da vida cristã é essa. A gente acabou de ler 3 capítulos quase que desanimadores do ponto de vista da realidade da jornada. Toda hora tem perrengue. Mas agora chega alguém e diz assim: eu sou da sua família, não sou mais seu sogro só porque você casou com a minha filha. Eu sou seu irmão na fé, porque agora eu estou indo para o mesmo céu que você, porque eu sirvo ao mesmo Deus que você, e esse Deus faz maravilhas. A gente precisa colocar os olhos no lugar certo. E se no capítulo 17 fomos desafiados a colocar os olhos em Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, aqui no capítulo 18 somos convidados a colocar os olhos nas vitórias. O Senhor livrou a Israel dos egípcios, é o refrão dessa mensagem aqui. O Jetro entendeu, ele se curvou, ele sacrificou, a família da fé está crescendo. Celebremos as vitórias. Portanto, meus irmãos, não deixemos de olhar para o que Deus está fazendo. Vai ter dificuldades. Deus nunca prometeu 4 pistas num carro com ar-condicionado. Eu estou sentindo falta do ar-condicionado, estou suando aqui, mas não tem problema, é a estrada. Deus nunca prometeu uma vida tranquila, mas sempre nos dá uma vida gloriosa. E aí então que a gente precisa entender essas coisas. Já pensou como seria impactada a minha vida e a sua se a gente colocasse o tempo inteiro os olhos naquele dia, em que não no Monte Sinai, mas lá no Monte Sião, não no monte que foi dada a lei que nos condena, mas no monte que aponta para a cruz que nos liberta, não no Moisés que era um líder falho, mas aos pés de Cristo que é o líder perfeito. Nós estivemos reunidos não apenas como o povo de Israel, mas de todas as tribos, povos, nações, rendendo graças ao Cordeiro, dizendo: as primeiras coisas passaram, eis que tudo se fez novo. Temos uma multidão de irmãos aqui, adorando e prestando sacrifício de louvor eterno ao bendito Filho de Deus. Será que se a gente estivesse olhando para isso o tempo inteiro, a gente não animava? A gente animava muito. E é por isso que eu creio que essa passagem foi colocada aqui. Tenha ela acontecido antes
ou depois das coisas que virão. É o foco. É o foco na glória de Deus. É o foco na obra de Deus no mundo inteiro que nós precisamos ter perspectiva. Que essa seja a nossa contemplação nesta manhã, para adorarmos ao Senhor com essa alegria, com esse entusiasmo, com essa certeza da vitória, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.